Então vamos, Tomita, pronto para o desafio? Espero que sim, Fábio. Ótimo, então. Primeira pergunta é da Tatiana, lá da cidade de Sinop. Quero deixar um abraço para os empresários e o povo de Sinop. Eu tive recentemente na cidade, como eu conversei com o Vinícius antes, tá? É uma cidade de primeiro mundo. Sinop está crescendo de uma forma fantástica, com grandes empresas, principalmente na área de biomassa. É muito bacana, quero deixar o meu carinho, um abraço aí para todos, principalmente lá para o pessoal do Sindusmad, que me acolheu com um carinho muito grande nesses dias que eu estive lá na cidade. Então, a Tatiana de Sinop, da empresa Holistica, faz a seguinte pergunta. É possível desenvolver métodos de compostagem com materiais específicos a fim de obter um produto final de uso específico? Exemplo, uma cultura que demanda mais certo tipo de nutriente receberá um composto adequado? Se sim, é muito complexo esse processo de segregação e personalização? Fábio, a pergunta dela é assim, não é tão simples de responder. Tecnicamente, quando a gente faz a compostagem, se nós selecionarmos o tipo de material, a matéria-prima, o custo de produção do composto ele se eleva muito. Então, normalmente, nós procuramos, eu mesmo incentivo, tratar resíduos que está mais próximo de você por uma viabilidade econômica daquele empreendimento. Quando você tem que importar essa matéria-prima para dar essas adequações que ela está propondo, a partir da mistura na compostagem para um composto formulado, isso economicamente fica inviável. O melhor é estudar e buscar a matéria-prima de menor custo. A partir do produto pronto, você mineralizar, você enriquecer para formular para aquela demanda que pode existir no mercado. Isso é uma tendência que já está acontecendo com muitos composteiros no Brasil e fora dele. Então, uma dessas condições é o organomineral. O organomineral é um orgânico, é um composto mineralizado. E aí tem uma infinidade de fórmulas. Então, é melhor fazer depois o enriquecimento mineral do que enriquecer para a compostagem. Até porque existem elementos que se perdem no ar, que volatilizam em forma de gases. Por exemplo, uma das propriedades, um dos minerais muito procurado no composto é o nitrogênio. Se você não souber fazer bem esse trabalho, esse é um elemento volátil, um elemento que se perde em forma de gases, e um dos maus cheiros de uma compostagem mal feita é exatamente esse gás amoniacal. Ok, vamos para a segunda pergunta do Adriano Sgarbi, da empresa Planta Feliz, da cidade de São Paulo. Ele comenta, poderia comentar sobre a importância da semana da compostagem Planta Feliz? O que é essa compostagem e qual a importância dela? Bom, a Planta Feliz é um parceiro que busca, dentro da capital de São Paulo, mostrar que é um processo que não traz contaminação, ele está às margens da água de abastecimento da cidade de São Paulo, ela segue todo o critério exigido pelo órgão ambiental de São Paulo, que é a CETESB, está em fase agora de final de licenciamento. Porém, mais importante que isso que é a pergunta dele, né? A Semana da Compostagem é uma ação que ele, se não me engano, já está na sua 4ª edição, que anualmente os composteiros estão se fortalecendo a nível nacional. Então, todo mês de maio é um mês que foi escolhido para que haja um movimento, principalmente de conscientização da sociedade, para que as pessoas possam destinar o seu resíduo quando ela não pode fazer, quando ela não pode tratar o seu resíduo, ela destinar para alguém que faça isso por ela. Claro, o modelo dela é um modelo mais urbano, mas isso não impede que isso seja uma inspiração para todas as pessoas que não conseguem fazer a sua própria compostagem por algum motivo, que a gente chama tecnicamente do gerador tratador, mas que ele não mande para aterro, não mande para lixões, não descarte aleatoriamente, mande para um profissional, um empreendimento profissional que faça esse tratamento. Então, a Planta Feliz faz isso há 4 anos. Esse ano teve um grande evento porque atraiu outros composteiros, né? A Envimate, inclusive, estava presente para poder desenvolver o olhar do desenvolvimento
de um empreendimento seguindo leis, com o mercado atento e tratando resíduo urbano. Terceira pergunta aqui é do Guilherme Fields, da empresa Organo Kits, Práticas Sustentáveis, da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Compostagem de resíduos de jardinagem. Tem alguma experiência com essa categoria resíduo, mas de ordem doméstica. Faço a separação fundamentalmente para a obtenção de terra vegetal. Entretanto, me preocupa a demora na decomposição desse material, mesmo triturado. Acho vantajoso empreender no segmento exclusivo desse material, principalmente por não necessitar de controle sanitário. Existe maneira segura de acelerar o processo? Na verdade, o que existe é a forma de manejar e propor a compostagem que dá a velocidade. O material de paisagístico, de jardinagem, se você tratar ele verde ainda, aproveitar a umidade, que normalmente o material verde tem 90% de água, você transforma aquele material muito mais rápido. Você tem que revolver, garantir atividade. Não precisa, nessa escala menor, formar a temperatura, mas você tem que acompanhar a degradação. O que é o paradigma aí é que as pessoas na área urbana, em pequena escala, acham que tem que colocar água. E aí forma uma sopa. Essa sopa produz gases, dificulta e o processo fica muito lento. Então, se ele em países, por exemplo, eu vivi, nos meus estudos, 4 anos no Japão. Tem gente que imagina que Tóquio é só uma mega metrópole, como se fosse Brasília, só tem a capital, né? Não, Tóquio tem a parte urbana. Quem mora em casa tem seu jardim, a sua horta, e todos tratam no seu quintal. O que nós temos que mudar o conceito é de tempo, achar que o acelerado tem que ser em 1 semana, em 2 semanas. Na conversa anterior, o Vinícius deixou claro, né? Uma gestação não tem como se antecipar. E um processo onde tem vida, um processo biológico, é uma gestação. Você tem que cumprir as regras e o processo. Conseguir enxergar isso, só a primeira vez ele é demorado. A repetição nesse mesmo ambiente dessa prática, ele vai ficando mais rápido, porque vai construindo essa base biológica. Então, eu vou dar um exemplo que não necessariamente tem que ser assim. Em países de clima temperado, como o próprio Japão, nós estamos aqui no Paraná, né? Tem a cultura japonesa muito intensa, né? Depois de São Paulo, é o estado que mais tem a colônia japonesa. Tem o miso, que é a pasta da soja. Na verdade, os micro-organismos que fazem decomposição da soja para virar essa pasta, ele não elimina, ele não consome, por exemplo, no seu pote, 100% do pote. Ele consome 2/3 e 1/3 fica. Você vai completando a matéria-prima à medida que chega naquele patamar e você vai mantendo a atividade rica biológica. Então, não é necessariamente a importância de você adquirir um produto biológico, mas é importante você construir um ambiente e esse processo, repetidamente no mesmo lugar, vai dando velocidade à decomposição, desde que respeitado algumas regras, que no caso da compostagem, precisa de oxigênio e precisa de umidade controlada. O Guilherme ainda faz outra pergunta. Fontes de receita para produtos provenientes da compostagem de resíduos de poda e varrição. Entendo que o substrato, o gongo compostagem, é muito eficiente, mas esbarra na produção lenta. Terra vegetal tem mercado, mas também esbarra na baixa produtividade. As perguntas dele são: cobertura de solo para SAF tem mercado? Insumos para compostagem, fonte de carbono? Conhece mais aplicações do processamento desse produto? Olha, essa é a receita que todo mundo quer, quem tem composto, né? Ele também é mais um que está buscando. O maior mercado, que tem maior valor agregado, aí eu estou defendendo a ideia do compostador, né? É transformar ele num produto urbano. Significa jardinagem, um produto para vasos. Aí você sai de patamares mínimos para os patamares de valor agregado, né? Então tem produtos que colocam margem aí de 500%, 1000% sobre aquele valor, sobre o custo real. A grande dificuldade, não necessariamente o caso dele, de muitos composteiros, é que não se sabe qual é o custo verdadeiro daquele tratamento, daquela transformação.
Não se sabe o valor, a qualidade real do seu produto. Então, eu dou algumas mentorias para qualificar o produto, para enxergar o potencial do mercado. Então, eu pego uma análise, que a gente chama tecnicamente físico-químico, ele tem propriedade, ele tem parâmetros físicos, químicos e, em alguns casos, biológicos. A partir daqueles parâmetros, eu falo para o meu cliente qual o enquadramento que ele pode alcançar na venda do produto dele. Se serve para jardim, se serve para grama, se serve para flor, se serve para agrícola, né? E aí você dá a escala de venda. A diferença é que as pessoas não estudam o seu produto e não definem e não defendem o seu produto pela qualidade que ele tem. Então todo mundo fala adubo orgânico. Você já fez alguma análise? Não, mas como é que você enquadrou? Igual todo mundo. Essa não é a resposta. Quando você sabe o que tem, as propriedades que tem, você convence o mercado. Porque aí tem marketing, tem outros valores importantes, né? Quando você fala que é um material tratado por gôngulo, tratado por, que é pelo de cobra, apelido dele, com minhoca, ele tem outro valor agregado, porque tem outras propriedades. Então, muitas das vezes, precisa aprofundar um pouco numa qualidade do que o seu produto realmente é, e aí você consegue classificar isso no mercado. Então, existe sim. A resposta é, você sabe qual é o produto que você tem na mão? Aí você coloca no mercado. Pra você ter uma ideia, não vou identificar qual nem quem. Produtos que custaria 10 centavos aí para o mercado agrícola, 15 centavos, 20 centavos o quilo, tem gente vendendo aí a 90 reais por quilo. Muda bastante. Bem, é uma oportunidade de mercado. Exatamente. A Viviane, da cidade de São Paulo, da empresa EB Terra, faz a seguinte pergunta. O uso do composto orgânico facilita a absorção de nitrogênio pelas hortaliças? Se sim, como isso acontece? O composto, ele ajuda, não é só o nitrogênio, é que muitas das vezes as pessoas imaginam que o elemento que a planta precisa são os macronutrientes, ou que popularmente as pessoas gostam de dizer o NPK, né? O nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macros mais o cálcio. Na relação com o solo, não são só os macros que são importantes, é a mesma coisa que falar que na nossa suplementação de alimento a gente só precisa de cálcio, ou só precisa de magnésio, ou só precisa de um elemento que a nossa saúde está equilibrada e está estável. Não, o solo também não funciona assim. Mas com isso dito, Fábio, eu quero dizer que o composto ajuda na absorção de todos os nutrientes. Ele é também um corretivo de solo, ele é um condicionador de solo, ele melhora o desempenho com o que a gente chama de capacidade de troca catiônica, quer dizer, ele retém o nutriente para a planta absorver melhor aqueles nutrientes. Você não precisa pensar em adubar só com o composto orgânico. Ele pode melhorar o desempenho, dependendo da cultura, que não precisa abrir mão, de uma adubação formulada, junto com esse NPK. Mas se você, em vez de usar, exemplo, tá? 10 toneladas por hectare, aí um linguajar que muita gente entende, você vai usar 3 toneladas por hectare, porque o carbono, o composto orgânico, com essa CTC melhorada, vai melhorar esse desempenho de absorção. As pessoas usam o calcário para isso. Mas no lugar do calcário você pode usar o composto, que além disso, que vai melhorar a mineralização, a absorção da planta desses minerais, vai melhorar a qualidade de retenção de água para usar menos água na irrigação, vai melhorar o desempenho de precisar menos minerais, porque a planta não precisa esse adubo formulado, ele fala, a gente fala tecnicamente de alta solubilidade, quer dizer, ele se desprende, ele fica disponível para a planta imediatamente. A gente como pessoa, nós não precisamos das fibras de uma vez. A gente precisa comer almoço, janta, café da manhã, porque a gente vai se alimentando gradativamente e vai repondo gradativamente. A planta também é igual. Ela precisa das coisas escalonadas, dos elementos e dos minerais escalonados.
E o composto orgânico permite que essa mineralização seja gradativa, o que a gente chama de baixa solubilização. Porque a planta, na medida que vai crescendo, ela vai buscando aquilo que ela precisa, seja água, seja minerais. Então, imagina que a gente consegue viver só de soro na veia? Não precisa só do soro, a gente precisa de se alimentar de uma coisa mais sólida, na medida que for evoluindo. E a planta também reage igualmente. Ok. O Felipe Gandolfi, da empresa Regera, de São Paulo, faz a seguinte pergunta. Como o composto orgânico pode contribuir para a recuperação de áreas florestais queimadas? Recuperação de áreas degradadas, como queimadas, monoculturas, solos viciados? Eu sigo uma linha de pensamento de uma autora que hoje, infelizmente, é falecida. Ela veio a falecer, acho que tem 3 ou 4 anos, Ana Maria Primavera, que foi uma grande engenheira agrônoma da agroecologia, né? E ela fala da importância da gente enxergar, no caso do Brasil, o solo como um solo de clima tropical, de demandas e necessidades diferentes do que a gente está acostumado a copiar cultura de adubação, de manejo de solo, como no clima temperado. Primeiro que a matéria orgânica lá, ela demora para se decompor, então a gente precisa trabalhar esse solo. Mas alguns solos são tão ricos porque são solos a partir dos minerais vulcânicos. O solo de clima tropical, como é o nosso, um pouco diferente na África, o nosso solo é onde sofreu muito desmatamento, onde sofreu muita exploração, e a fibra foi embora. Imagina que a gente está comendo e não tem mais fibra no estômago da gente. O que acontece? Aquilo fica cheio e o solo fica compacto. A matéria orgânica ou o composto orgânico, sabendo trabalhar ela na condição adequada desse carbono, inclusive eu estou dando até uma assistência técnica à qualidade de um composto de uma pessoa no Centro-Oeste, que é exatamente fazer as medições do carbono para melhorar como se fosse a fibra do nosso organismo, para reter mais nutriente, ser mais permeável, porque ele fica tão duro que a água da chuva ela bate e fica na superfície, e aí fica aquele mau cheiro de matéria orgânica podre, ou ele escorre levando para rios. Até o Vinícius comentou sobre rios poluídos, né? Acho que foi você que comentou, né, sobre rios. Então, quer dizer, a gente traz um desequilíbrio da natureza quando a gente escorre e não deixa a planta desenvolver. Segundo a Ana Primavera, o melhor solo é aquele solo permeável que a raiz possa buscar os seus nutrientes, possa se desenvolver para ter uma planta saudável. Mas para isso precisa ter um solo saudável. A matéria orgânica, o composto orgânico, dá essa estrutura, dá essa condição de melhor absorção, melhor desenvolvimento da planta. Pra você ter uma ideia, eu fiz um trabalho com a cana-de-açúcar. O único papel desse bagaço tratado era cobrir o solo, porque eu estava em regiões que mal chovia. A cana só desenvolvia no plantio porque esse composto que eu aplicava em superfície, ele protegia e dava água para a muda que estava a muda, né, que estava 60 centímetros abaixo do solo, e ele protegia e dava essa água e vinha o crescimento da cana. Então, a capacidade de melhorar a estrutura do solo fisicamente e proteger o solo de um composto é uma coisa que é imensurável. Ok. O Caio Souza Pires, de Florianópolis, Santa Catarina, da empresa Angatu. Qual a diferença em utilizar composto proveniente da compostagem em vez de fertilizantes químicos no plantio de mudas em projetos de reflorestamento? A gente comentou no debate anterior, né, que você consegue produzir sem o adubo químico, que nem ele falou, né? Mas você não consegue produzir sem o composto orgânico. Por quê? Aquilo é mineral puro que dissolve. A ideia é mineralizar para que a planta possa absorver e crescer. Só que se a raiz da planta não cresce, se a raiz da planta não desenvolve, ou se de alguma forma ela não germina, não adianta ter minerais. É a mesma coisa que dá, no caso de muda, você é uma criança que só vive de amamentação ou de líquido. Não adianta querer dar um pedaço de maçã, um pedaço de pera. Ela não vai se alimentar.
Então, a necessidade do composto orgânico, ele traz benefícios para uma certa idade que você pode eliminar a adubação química, sem nenhum problema. Beleza, e o mesmo Caio Souza, ele pergunta: quais os cuidados ao se fazer um pátio de compostagem que receba apenas resíduos orgânicos domiciliares em florestas em áreas de preservação, como parques, por exemplo? Olha, aí é mais do que uma competência técnica, é legislação. Você tem que proteger, porque assim, é muito importante entender que a legislação existe para proteger quem não faz corretamente. Então, protege a natureza e protege o solo. Então, existem as legislações que fazem avaliações, inclusive os licenciamentos, ela está dividida em 3 fases do estudo do órgão licenciador, que é a licença prévia, instalação e operacional. Você tem que passar por essas 3 fases justamente para mostrar o seu interesse, o seu controle, entrega de documento, estudo do local, estudo do mercado, e você desenvolver o projeto corretamente. Se você não proteger isso minimamente dentro do que a própria legislação já está determinando o que tem que ser feito, não existe. Você pode trazer um impacto ao meio ambiente, como rios, como solo, de ser um local improdutivo, uma água que não tem qualidade, então você não pode nem aproveitar ela. Então, mesmo em áreas assim, quando você mistura o resíduo urbano, que pode ter contaminação biológica, você pode contaminar esse meio, esse ambiente. Então tem que tomar cuidado. E vamos às 3 últimas perguntas do Vinícius Casselli. Acho que ele caprichou para você. Pois é, esse é um amigo, hein? Vinícius Casselli, que é diretor da Envimate, da cidade de São Carlos. A primeira pergunta dele é: hoje, grande parte das indústrias de celulose depositam lodos do processo em áreas e entendem que esse é um tipo de compostagem. Isso é compostagem ou simplesmente um aterro em vala sem cobertura? Olha, compostagem não é, que o processo da compostagem é um processo biológico de transformação. Eu tive em Portugal em 2018 prospectando a compostagem, né? E muita empresa estava de papel celulose, muita empresa não, uma grande empresa de papel celulose estava descartando isso nos eucaliptais que tinham lá. E coincidentemente, num momento desse período que eu estava lá, estava pegando fogo nas matas, espontâneo. Estava uma seca tremenda. Esse lodo é muito rico em fibra, muito rico em carbono, e a possibilidade de incêndio é muito rápido. E a gente só via fuligem cair sobre os carros como se fosse neve, flocos de neve. Então o material nessas valas, ele só está desidratando, ele não está passando por um processo controlado, manejado, de transformação biológica, ele só está desidratando. E essa fibra desidratada, ele potencialmente tem uma flamabilidade muito alta. E aí fica muito fácil acontecer o que estava acontecendo lá em Portugal nessa época, né? E era uma época que a cidade do Porto estava recebendo essa interferência das queimadas. Muito, muito, muito interessante, que foi bem nessa fase. Então, achar que tratar lodo é simplesmente jogar nos quintais, jogar nos terrenos e está resolvido, não. Isso é descarte como se fosse lixo, isso é um aterro a céu aberto, isso não é tratamento, né? Então, eu acho que tem muito mais fator econômico previsto do que técnica de achar que é compostagem. Outra pergunta do Vinícius: lodo do processo de celulose pode originar um bom composto orgânico? Eu gosto muito de fazer compostagem com material rico em fibra e carbono. Ele é drenante, ele é pobre em mineral, mas você pode enriquecer muito mais fácil. O tempo de transformação, que é essa celulose, essas fibras, isso é manejo, isso é transformação. Eu tenho projetos de outros resíduos ricos em carbono que em 40 a 45 dias ele era pronto para jogar na área agrícola, com as propriedades físicas muito melhores do que um produto misturado com esterco. Então, é possível, deve ser feito, e tem propriedades que, no caso do gerador, que é a própria indústria, né, que deve ter os seus espaços de produção da sua matéria-prima,
ele traria uns benefícios de longevidade, quer dizer, ele estaria recuperando o patrimônio dele, dando longevidade com menor custo de preservação. E a última pergunta do Vinícius Casselli: o que as empresas de celulose precisam fazer para deixar de jogar seus resíduos em áreas e começar a fazer um composto orgânico para uso em suas florestas? Posso ser sincerão? Pode, claro, deve. Mas boa vontade de tratar o seu resíduo como gerador. Porque a oportunidade econômica, ele tem tanto, e existe gente fazendo, empresas fazendo, de ter um valor agregado e ter um retorno financeiro, como também de recuperação do seu patrimônio. Então, basta, porque ele ganha muito dinheiro. Então, a oportunidade de voltar esse fluxo em caixa, desculpa, é falta de boa vontade de querer, de olhar a longo prazo, de economia circular, porque dinheiro não falta, o que é diferente de muitos empreendimentos.